Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Sol e lua, cores estelares, sua majestade anunciar. Hostes grandes, certo de milhares, o teu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Altos cedros, trama verdejante, esta sinfonia aumentar. Aves, vermes, todos ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe veras louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Amém. Nós vamos apresentar o hino. Amém. Depois de mais um hino cantado aqui, o irmão apresenta seu hino. Amém? Aleluia. Só mais um pouquinho aqui, Senhor. Amém. Glória. Graças a Deus. Vamos cantar. Eu gosto desse hino, não sei se os irmãos gostam, mas eu gosto de cantá-lo. Né? Eu gosto de cantar consertando o altar. É um hino presente, um hino que está sempre presente. Amém? É um hino que cada cristão deveria cantar. Amém. Lá. Eu preciso pensar mais em Deus. Você precisa, né? Amém. Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada,
Minha vida eu preciso animar. Meu altar está desarrumado. Meu altar eu preciso arrumar. Vende assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso, assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Todos cantando. Meu altar são as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso, assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Rinaldo apresentar seu hino nessa noite. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mateuzinho. Graças a Deus. Grande é teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por sua maravilha, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus.
por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Deus. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu e separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é teu nome. Uma para nós. Vamos cantar o hino de número 179. Maranata. Mais um pouquinho para cima. Aí tá. Maravilha, meu Deus. 179. Maranata. Que significa ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Estamos esperando por isso. Lá. Aguardando a volta do Senhor, em prontidão está. Tens mostrado com sua vida que Jesus não tardará. Andas ocupado em seu serviço, ocioso estás. O relógio de Deus bem baterá. Palmas! Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volta, sua noiva levará. De novo. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volta, sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito maneiro encontrá-lo e com ele sempre está. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Ó que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volta, sua noiva levará. Mais forte, mais uma vez. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Mais uma vez, mais forte. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Mais uma vez, última vez. Maranata, aleluia. Olha, vem o Senhor Jesus.
Aleluia. Eu tenho um amigo, você tem, irmãos? Amém. Igual a ele, não. Você tem muitos amigos, mas igual a ele, não. Eu tenho muitos amigos, mas igual a ele. É. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas, é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidades ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar o último hino, depois desse hino vamos adorar a Deus com nossas ofertas. Amém? Após esse hino, o Antônio pode recolher as ofertas. Há um reino. Esse reino é um lar. É um lar para mim, é um lar para você. Quem souber ajuda. No paraíso vou viver com Deus, onde Jesus será o Rei, e toda angústia ali esquecerei. O amor, a paz de Deus reinará ali. Então assim serei feliz. Um corpo santo e glória eu terei, e nunca mais irei chorar. As lágrimas de tristeza e dor, o amor, a paz de Deus reinará. Então assim serei feliz. Palmas. Palmas para nós. Há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, mas então existirá
Com Jesus vamos reinar, nunca mais irei sofrer, nem chorar. Há um lar para nós, há um reino mais forte, onde não existe dor. Há um reino. Mas então com Jesus vamos reinar, nunca mais irei sofrer, nem chorar. No paraíso vou viver com Deus, onde Jesus será o Rei. E como anjo ali eu serei, com querubins e serafins. Um hino novo cantarei. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, mas então existirá. Com Jesus vamos reinar, nunca mais irei sofrer, nem chorar. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, mas então existirá. Com Jesus vamos reinar, nunca mais irei sofrer, nem chorar. Nem chorar. Nem chorar. Aleluia. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas. Aleluia. Senhor, vem mudar. Glória a Deus. Mudar meus pensamentos. Aleluia. Restaura o meu sonho e meus sentimentos. Encher o vaso é o que eu mais quero. Por onde tem andado, Aleluia. sempre está por perto. Renova-me, Senhor, venha curar. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos orar junto com o irmão. Graças a Deus. Vamos levar Os nossos olhos fechados. a Deus agora e agradecer Diante do Senhor. por esse momento. Reverência à palavra, reverência ao Senhor que está aqui. Possa nos abençoar. Senhor, meu Deus, querido Pai. Meu Deus, aqui se encontra cada um no seu nome, Senhor. Meu Deus, cada um, Pai, que deu sua oferta nessa noite, Senhor. Pai, abençoa cada um deles, meu Deus. E cada um, Pai, que não contribua nessa noite, Senhor. Que o Senhor abra as portas para ele, Pai. Para que ele possa, meu Deus Santo, Pai, fazer, meu Deus, o que tem que fazer na sua palavra. Para que ele possa, meu Deus,
ser abençoado, meu Deus. Que o Senhor multiplique, meu Deus, em cada vida, multiplicando a saúde, meu Deus. Multiplicando, meu Deus Santo, no entendimento, a sabedoria que o Senhor te dá. Pai, que o Senhor, meu Deus, nos dá saúde, meu Deus. Nos fortalece na tua graça. Abrir o entendimento de cada um nesta noite, para que possa alimentar com tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor, meu Deus, nessa noite, meu Deus querido, quando eu estou servo nessa noite, que eu possa, meu Deus Santo, levar a tua palavra para que todos, meu Deus, venham se alimentar. Meu Deus, para cada um vem estar ceando nessa noite, meu Deus, com a alegria do Senhor. Que o Senhor abençoe, cada um nessa noite. Obrigado, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, tomemos nós o livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 16. Depois nós vamos cantar o hino. Glória a Deus. Já com a leitura das Escrituras. Nessa noite eu quero falar sobre quando o homem e a mulher não percebem que Deus já tem saído dele, de suas vidas. Quando o homem e a mulher não percebem que Deus já tem saído de suas vidas. Juízes 16, verso 20. Enquanto os irmãos estão procurando, nós teremos a confraternização evangelística 2017, dia 27, 28 e 29 de outubro. Está longe ainda, mas fazendo menção. Hoje, dia de ceia. Nós teremos a confraternização evangelística lá em Sarzedo, lá no Bougainville Club. No mesmo local onde nós tivemos a outra confraternização. Será dia 27, 28 e 29 de outubro, com a presença do pastor Luiz Mendes e vários outros ministros. Amém? Desde já, peço aos irmãos que em suas orações coloquem esse trabalho, um trabalho evangelístico, de evangelização, mas ao mesmo tempo traz também uma confraternização com outros colegas, com outros ministros. Juízes capítulo 16, verso 20. Mas eu quero ler, irmãos, o versículo 18, a partir do verso 18. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Quantas pessoas não estão no joelho, hein? Não na oração, mas no joelhar, prostrado. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono. Por isso que o despertamento da noiva não vem através da mulher, vem através de um homem. Amém. Ela despertou através de um grito de uma mulher. Mas olha só o que aconteceu. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo. Ele não falou para ela, disse consigo mesmo, lá dentro. Dentro dele. Sairei ainda esta vez, como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Não sabia ele que o Senhor já tinha se retirado. 21.
Então, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-lhe com 2 candeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. Senhor nosso Deus, aqui temos uma porção da tua palavra. Senhor Jesus, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus Cristo, somente o Senhor para nos livrar, somente o Senhor para nos poupar de um filisteu, de um demônio, de um espírito. Senhor, abençoa os irmãos e as irmãs aqui de Betim, desse bairro, Citrolândia, mas tem irmãos de outros lugares também. Abençoa cada um deles. Oh, Senhor, esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Ajuda-nos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos cantar um hino. Do outro lado, não existe mais fim. Do outro lado, os problemas não tem. Teremos mais batismo para realizar. O último batismo que tivemos faz 15 dias. Batizamos um irmão, ministro, pastor das Assembleias de Deus, que era das Assembleias de Deus, e tem aceitado a palavra. Tivemos até um culto na casa dele. Foi muito bom. Do outro lado não existe mais fim. Os problemas aqui do outro lado não tem. Do outro lado não existe mais dor e ninguém sem amor. Do outro lado não tem. Quem isso me ajuda? Do outro lado, o princípio e o fim. Vamos ver eu subir a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado vai ser tão diferente. Divisão entre os crentes, do outro lado não tem. Do outro lado, as denominações, seus princípios e padrões, do outro lado não tem. Do outro lado, o princípio e o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado. Do outro lado, o princípio e o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Mais forte. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Agora para pôr o coração. Põe o coração no louvor. Do outro lado, o princípio.
Vamos ver eu subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canção de louvor. Do outro lado é céu. Palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Santo é teu nome, meu Deus. Muito bem. É um tema bastante intrigante. Por quê? Porque o profeta irmão Branham, ele nos explica que é difícil do homem que acaba de receber Deus, que acaba de ter uma experiência com Deus, não saiba de que aconteceu. Ele disse que é impossível uma pessoa que acaba de receber o Espírito Santo ou que acaba de ter uma experiência com Deus, difícil ele não saber que não haja acontecido algo. Mas é em contraste com isso, em paradoxo com isso, diz o irmão Branham, que quando o Espírito Santo se tem saído, dificilmente a pessoa saiba que ele se retirou. Dificilmente ele saiba que Deus saiu, que Deus tenha se retirado. Então nós vemos que hoje em dia, por causa da apostasia que nós vivemos, não que nós vivemos a apostasia, mas pelo quadro geral da apostasia que a igreja se encontra às vésperas da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós vemos o estado decadente das igrejas. O estado em que as igrejas se encontram. Esquece denominação, não estou pensando nisso. Não estou pensando em batista, metodista, pentecostal, presbiteriana. Esquece denominação. Eu estou falando do estado decadente das igrejas na própria mensagem. Porque sem essa apostasia, sem essa perca de valores, essa perca de identidade, Cristo não virá. É necessário que a apostasia venha, e já está aí, e que nesta apostasia, por mais que tenha crido no profeta, por mais que tenha aceitado a mensagem, por mais que se diz, entre aspas, pertencer à mensagem, existe sim uma apostasia entre as pessoas. Existe uma perca de identidade, ou seja, os valores de hoje não são os valores de ontem. O cristão de hoje na mensagem não é aquele cristão de 40 anos na mensagem atrás. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Sim. Muita coisa tem mudado. A mensagem não. Deus não muda. Deus é a mensagem. A mensagem é Deus. Deus não muda. Mas as pessoas em volta dela, em torno dela, sim, elas mudam. Vejam bem, Paulo chegou a dizer aos Gálatas que havia dentro deles uma insensatez. Isso quer dizer que eles já não eram mais aqueles Gálatas sensíveis ao Espírito. Paulo chegou a descobrir que havia uma insensatez dentro da igreja. Paulo, com isso, diz o seguinte: vocês já não são aqueles crentes sensíveis. Vocês já não são aqueles crentes sensíveis que se desmanchavam no choro, nas lágrimas. Vocês já não são aqueles crentes sensíveis que, quando o Espírito Santo falava, era aquilo mesmo. Hoje o Espírito Santo está quase forçando. Aí Paulo chegou a dizer: eu nem sei se vocês na verdade têm o Espírito Santo. Quem já leu essa passagem de Gálatas?
Na verdade, nem sei se vocês têm mesmo o Espírito Santo. Porque no princípio vocês começaram no Espírito. E agora vocês estão terminando na carne. Agora, se isso não for um paralelo nos dias de hoje, tem alguma coisa errada em algum lugar. Quem está me entendendo? Se o quadro lá, com o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, primeiro mensageiro à era da igreja, tendo a mensagem que foi o grão original, a semente original, e logo essa semente original é restaurada por um mensageiro, o sétimo, o anjo enviado à era de Laodiceia. Será que esse mesmo quadro não é levantado outra vez? Será que a repetição da história não se repete? Então, vejam bem. Por quê? Para começar, existem duas atenuantes aí, grave, entre as duas eras, entre a primeira, Éfeso, e a última, que é Laodiceia. A era de Éfeso tem um nome composto. Ela significa relaxado ou almejado. Almejado ou relaxado. A Laodiceia existe o significado de direitos. Direitos do povo. Direitos da igreja. Os direitos por si mesmo. Agora, observe que o diagnóstico para a Laodiceia é mais terrível do que para a era de Éfeso. Mas também, sendo que seja um diagnóstico terrível, existe também uma promessa muito rica para quem vence. Porque aquele que vencer, farei com que se assente comigo. Amém? Se assente comigo. Não seria uma honra sentar junto com Jesus, irmão? Pessoas se assentem em nome de... Se assentem em volta de pessoas de nome, de personalidade, já se sente o máximo. Já se sente com o ego lá em cima. Mas nós nos assentaremos diante do Rei. Glória! Existe assento mais elevado que esse? Não. Mas para isso é necessário vencer. Vencer quem, pastor? Vencer a era. Vencer o cosmos. Vencer os espíritos. Pastor, que espírito é esse? É o cigarro? Por isso já passei. É a bebida? Já passei desse tempo. É o cor de cabelo? Da fã da mulher. Isso eu já passei, pastor. Não é nada disso, não é vencer isso, não. Não é vencer isso, não. Não é vencer isso. É vencer a acomodação que Laodiceia traz. É vencer o espírito que a própria Laodiceia traz. Israel saindo do Egito é um tipo perfeito da igreja saindo de dentro das denominações. Oh, Deus, o que Israel precisava vencer lá no deserto, sendo que já saiu do Egito? O que Israel precisava vencer, sendo que já tinha saído do Egito, já não estava mais debaixo do jugo de Faraó, já não estava mais nos trabalhos forçados, já não estavam mais sendo servos do pecado, no sentido. O que eles precisavam vencer no deserto? Eles precisavam vencer a si mesmos. Quem é, né, irmãos? Precisavam. Então, observe bem que a Bíblia diz que eles, chegou um tempo na mensagem que eles fizeram, sabe o seguinte? Cruzaram os braços e se assentaram. E não ficou pensando o que Deus pensaria a respeito deles fazendo isso. Não quis nem imaginar o que Deus pensaria acerca deles
concernente o que eles fizessem. A Bíblia diz que eles sentaram-se para folgar. Folgar. E a palavra folgar, nesse sentido, volta para a era de Éfeso, dizendo relaxado. Para Laodiceia, rico sou e de nada tenho falta. Os irmãos, irmãos? Amém. Paulo diz isso aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 10, verso 1. A seguir, se você vai ver. Quando a igreja que estava caminhando com Deus, debaixo da coluna de fogo, debaixo da nuvem, eles então acomodaram-se, acostumaram-se com o profeta. 40 anos dá para acostumar, não dá, não? 40 anos de mensagem dá para acostumar. 40 anos debaixo da coluna de fogo dá para acostumar. E eles se acostumaram com a mensagem. Eles então passaram a folgar-se, a sentar-se. Assentou-se a folgar, isto é, assentou-se, declarou-se no coração. E eles não tiveram a ideia do que Deus pensava deles a respeito disso. E Deus se indignou com a maioria deles. Porque o tempo que nós estamos passando e vivendo não é tempo de sentar. Não é tempo de folgar. Não é tempo de ter dias prazerosos no sentido carnal, no sentido literal. É tempo de nós caminhar. É tempo de nós prosseguir. É tempo de nós observarmos que o tempo está acabado. É tempo de nós olharmos para cima e ver que Ele está vindo. É tempo de endereçar as lâmpadas. É tempo de fechar um buraquinho aqui, fechar um buraquinho ali, tem uma brecha aqui, deixa eu fechar, tem uma lacuna aqui, deixa eu fechar, tem uma fresta aqui, deixa eu fechar. Foi isso exatamente que Noé fez. Noé, quando viu Enoque subindo, desaparecendo, Enoque desapareceu. Não vejo mais Enoque. O profeta irmão Branham disse que Noé, depois de ter feito a arca, depois de ter betumado ela por dentro e por fora, Noé sempre sabia, sempre saía para ver, deixa eu ver se tem um buraquinho. Porque o profeta diz, um buraquinho na arca afunda. Verdade. O juízo cai para dentro. E o juízo estava lá fora na água. E então Noé fazia aquela inspeção naquele grande barco. Fazia aquela inspeção. Inspecionava o barco, a arca. Inspecionava aqui. Porque ele sabia que seu filho tinha feito trabalho. Sabia que Cão tinha passado por ali com betume. Mas deixa eu mesmo ver. Amém, irmãos? Deixa eu mesmo ver isso. Deixa eu ver se está tudo certo. Sim, eles trabalharam nisso, mas espera aí, quem ouviu a voz foi eu. E se eles fizeram isso só porque eu sou o pai deles? Tudo bem, todo mundo me chama de maluco, porque eu ouvi uma voz assim, 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 mas eles são meus filhos. Pedi eles para betumar, eles betumaram. Mas deixa eu inspecionar para ver. E ele passava de vez em quando para inspecionar, para ver se tinha uma lacuna, um buraquinho, uma fresta, uma fenda. E o profeta diz, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Amém. É o tempo de averiguação. É o tempo de ver e cuidar para que não caia. Cuidar para que fique em pé. Amém, irmãos? Amém. Cuide-se para que fique em pé. E aí, irmãos, depende do vento. Depende da ventania. Vem um vento lá do leste. Vem um vento lá do oeste. Vem um vento lá do sul, do norte. Mas que vento é esse? É tempestade, pastor? Não, gente, presta atenção. É vento de doutrina. Tem que ter cuidado para que não caia.
ventos de doutrina, ventos de interpretação. Então, observe bem que nós estamos vivendo exatamente isso. A noiva do Senhor Jesus Cristo, irmão, ela se sente pressionada. Não a beber, não a fumar, não a jogar. Isso aí, se tiver alguém, é porque não teve libertação total ainda. Mas a noiva, ela é pressionada por ministérios, por homens, por espíritos sedutores a crerem em certas coisas. Quem está entendendo, irmão? A crer em certas coisas, a aceitar certas coisas, a receber certas coisas, a conceber certas coisas. A noiva está sendo pressionada. Existe um arsenal. Existe um arsenal por aí que solta-se através de ministérios, de ministros. Sim, existe um bombardeio de ministérios com vários tipos de eventos de doutrina. E a noivazinha, coitada, a pequena noiva, ela se sente pressionada, porque o diabo demonstra um pequeno grupo. Bom, se o pequeno grupo não recebeu isso, é porque não é de Deus. Se o grande grupo receber, é porque é de Deus. Se o grande pastor de nome tem recebido, é porque é de Deus. Se aquele pastor está isolado num cantinho que nem tem mídia, não é conhecido, é porque não é de Deus. A noiva, ela é pressionada. Verdade. Existe uma pressão. Os irmãos estão entendendo? Mas vamos lá. Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo, Brana. Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo, em Citrolândia, Betim. Os filisteus vêm contra ti. Mas o que os filisteus querem roubar, quer fazer? O que os filisteus querem fazer? Ele quer te matar? Não, ele quer te apoderar-te. Por que não matou logo Sansão? Era o problema deles, não era? Por que não quis matá-lo? Matasse Sansão, já ficava logo. Já ficava. O diabo não pode nos matar espiritualmente, não. Mas se ele puder apoderar... Quem está entendendo, irmãos? Amém. Se ele puder te apoderar, arrancar de você seus olhos, acabar com seus tímpanos, acabar com sua boca, acabar com seus pensamentos, possuir suas imaginações. Por que ele não quis matar logo Sansão? Mas apoderou-se dele, assenhorou-se dele, e foi logo arrancando-lhe os olhos e colocando lá na moinha. A moinha que era para 20 homens, um homem só fazia. Sansão. Sim. Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo, Brana. Cuidado! Não lhe entregue o segredo. Não revele para ele o segredo. O problema hoje é que muitas pessoas já se rendeu ao dalilismo. Me referindo à alusão a Dalila. Muitos já entregaram-se ao dalilismo. Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo, Brana. Vocês são um grupo dócil, grande, bom. Continue assim, amando uns aos outros. Não deixe que algo de ruim aconteça entre vocês. Não forme grupinhos. Não fale mal um do outro. Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo. E quando ele vier, fiquem mais unidos. Fiquem mais fortes, porque mais unidos são mais fortes. Amém, irmão? E não entregue o segredo. Uma igreja enganada pelo mundo, diz o profeta.
Não lhe deixe saber do vosso segredo. Não deixe. Santo Deus da glória. Não entregue. Porque o dia que você entregar, se entregar, pode ter certeza que Satanás podará, cortará de você todas as bênçãos de Deus. Fazendo alusão ao corte de cabelo de Sansão. Porque no dia que você se render, no dia que você se entregar, no dia que bater no seu coração um desânimo, estou desanimando. Olha, Dalila te pegou. Ah, não estou com vontade de ir no culto hoje. Dalila te pegou. Ah, não estou nem com vontade mais de ler mensagem. Antes eu lia bastante. Dalila te pegou. Antes eu ia nos cultos todo dia, não perdia um. Agora é 1 ou 2 na semana, ou lá 1 no mês. Ceieiro, domingueiro. Dalila te pegou. É claro que existem alguns casos que merecem atenção. Não vamos generalizar. Mas, vejam bem. O profeta Irmão Branham diz que é impossível você não perceber quando Deus tem entrado em você, mas é possível ele deixar ou sair de você sem que nunca você tenha percebido. E assim viver uma vida inteira numa igreja, manufaturando algo que um dia, na verdade, existiu, mas que agora não existe mais. Quando o profeta se refere, os filisteus vêm sobre ti, em referência à igreja, ele está falando de espíritos, de demônios, que entram no meio do povo e os fazem apostatar-se, pois vivemos também na era da apostasia. A igreja estará tão envolvida com o dalilismo, com a formosura, insensatez, indiferença, modernismo, que nem sequer tem o discernimento de que está amarrada com conceitos mundanos e religiosos da era. As cordas. Os olhos têm sido arrancados. Não enxergam mais a mensagem como antes enxergavam. Olha para essa nuvem aqui. O que eu vejo nessa nuvem? Olha para essa nuvem e diz: é Jesus, já veio pela segunda vez. Já não enxergam mais a mensagem como antigamente. Verdade. Santo Deus. Santo é teu nome. Os olhos têm sido arrancados. Os olhos do entendimento. Têm sido arrancados. Não enxergam mais a mensagem como antes enxergavam. Aleluia. Hoje a veem de outra maneira. Isso acontece com Sansão. Aconteceu com Sansão. Ele não conseguia ver como os sacerdotes de seu dia de Israel via. O sacerdote via diferente. O sacerdote via: Sansão, você está indo para a emboscada. Sansão, não se mete nisso. Sansão, você não está vendo que há um grande boicote disso aí, Sansão? Você não está vendo que existe aí algo? Você não está vendo nada, Sansão? Não, não vejo. Eu vejo uma mulher muito linda, muito bonita. Os filisteus têm me dado atenção. Politicamente ele começou a entrar agora. Eixe, se aplicar isso agora. Sim, os olhos têm sido arrancados, não enxergam mais a mensagem como antes enxergava. Hoje a veem de outra maneira. Isso aconteceu com Sansão. Ele não conseguia ver como os sacerdotes de seu dia em Israel via. Estava alucinado, decidido, enfeitiçado, entorpecido, como Paulo disse que a igreja estaria. Entorpecidos na mente. Sabe o que significa a palavra entorpecido? Vem da palavra entorpecente. O que é entorpecente? É uma droga que entorpece os sentidos, que perde o equilíbrio doutrinário. Será que as pessoas que se dizem da mensagem e que uma vez que não saíram do arraial, será que as pessoas que se dizem da mensagem
E que uma vez que saindo do arraial, mas que saindo, que nunca saíram, mas que saindo, saem da presença de Deus? E Sansão não estava nem aí. Dentro da Palestina, ele era abençoado. Fora dela, Deus não tem nada a ver com você. Deus abençoava dentro da terra. Dentro da terra eu te abençoo. Dentro da terra eu te protejo. Dentro da terra eu te abençoo. Dentro da terra eu te curo. Dentro da terra eu te livro. Dentro da terra... Amém, irmãos? Glória a Deus. Dentro da terra você tem a minha proteção. A minha guarita. Fora dela, não, eu não te abençoo. Ah, mas o Senhor me usa. Não importa se você é usado. Não importa se você tem um dom. Não importa se você é conhecido, se é famoso, se é midiático. Não importa. Eu não te abençoo fora da mensagem. Eu não te abençoo fora do centro da mensagem. Será que como antes não tinha ou fazia certas coisas, ou praticava certas coisas, mas que agora as fazem, e até tem gente para consentir com quem fazem? Será que não percebem que Deus tem saído? Será que não percebe que Deus tem saído? Vamos ver alguns exemplos. Vamos tomar alguns exemplos. Antes era um pecado. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Presta bem atenção. O que eu vou dizer aqui, existem pais e mães, talvez filhos, pastores, sofrendo. Porque às vezes o pai não quer, mas a mãe que não tem um pouquinho de Deus quer. Talvez o pai e a mãe não quer, mas os filhos que são rebeldes, que não têm uma experiência com Deus, quer. E aí vira aquela desgraça. Antes era um pecado não ter uma televisão em casa. Hoje é um absurdo não tê-la. Antes era um pecado não ir a cinemas. Hoje faz grupos na igreja para irem. Antes era um pecado ir à praia de nudismo. Hoje a maioria das férias de crentes prefere uma praia cheia para ver gente nua. 70% das férias dos cristãos na mensagem é ir para a praia. E escolhe logo os dias de movimento. Por que não pega um deserto, uma data isolada? Os irmãos estão entendendo? Amém. Antes era um erro fazer peça teatral na igreja. Hoje tem trenzinho. Trenzinho, um atrás do outro. Fazendo trenzinho, correndo para lá, para e para cá. Trem da alegria. Trem da tristeza. Igreja da mensagem. Fazendo trem da alegria na igreja. E diz que estão todos no espírito. Não nego que estejam. Antes era um pecado. Era um erro fazer peça teatral na igreja. Hoje isso é chamado como coisa central. É uma segunda mensagem para passar um recado para as pessoas. Peça é para isso. Nós não precisamos de uma segunda mensagem. Nós temos a mensagem. Amém, irmão? Antes havia um temor grande de falar de um ungido. Hoje não tem medo nem de amaldiçoá-lo. Verdade. Antes era um pecado a comercialização de objetos na igreja ou em torno dela, mas hoje é uma necessidade. Antes era ridículo fazer uma marcha para Jesus. Hoje faz carreatas e expõe ao espúrio, ao ridículo. Na mensagem. Começaram isso lá no sul. Antes não era permitido qualquer membro que se estivesse com vidas desajustadas não tomar a ceia. Mas hoje, para não perder o dízimo, toma mesmo assim. Antes, cordões, anéis, pulseiras no pé, pó na cara, base nas unhas, saias rachadas, apertadas, colar no couro, cabelo de várias cores e vestidos preciosos eram considerados de uma forma mundana, mas hoje é quase uma virtude. Namoro
Irmão, eu fiquei escandalizado com jovens de uma determinada igreja da mensagem, perto de nós, se expondo, irmãos, namorando, de braços dados, abraçando, beijando. E o pastor se mostra ser firme. O problema é que hoje a coisa está tão relaxada. O profeta diz que a era de Éfeso, junto com a era de Laodiceia, faz um conchavo. Que a coisa está tão relaxada que nem tem problema de colocar isso nas internet, nas redes sociais. Expõe na rede social. Os irmãos, entendendo? Teve um irmão. Bom, essa é a história que eu fiquei sabendo. Deixa pra lá. Deixa pra lá, a linha está diferente. Vejam bem. Na mensagem era de Éfeso, parágrafo 67, o profeta Membrana diz: essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em ajustar-se ao mundo, em vez de ajustar-se a Deus, não tardará muito tempo para que você comece a ver que deixam de fazer as coisas que antes não faziam e agora começam a fazer coisas. Os irmãos, né? Amém. Começa a fazer coisas que não fizeram originalmente e agora começa. Muda seu modo de vestir, seu modo de falar, suas atitudes, seu comportamento, chegam a ser frouxos. Em sua presença, 73, um homem, quando ele pensa que Deus se tem ido, ele praguejará, ele cobiçará mulheres, ele roubará, isso nos dízimos, enganará, mentirá, ele fará qualquer coisa quando pensa que Deus não vê. Mas traga essa pessoa uma vez à presença de Deus e ele parará com isso imediatamente. Vê? Davi disse: eu tenho posto o Senhor sempre diante de mim. O que eu vou fazer com aquilo? Põe o Senhor diante de mim. Eu penso em trabalhar nisso e nisso. Eu ponho o Senhor diante de mim. Amém. Eu farei uma viagem. Eu ponho o Senhor diante de mim. Amém. Sempre ponha. Sempre Davi colocava o Senhor diante dele. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Se ele fizesse alguma coisa pela mão ou pelo dedo, Deus saberia. Se ele pensasse alguma coisa, Deus também saberia. Se ele apenas imaginasse, Deus também saberia. Então ele sabia constantemente, por revelação, não importando aonde ele estivesse, com quem estivesse, ele sabia que Deus estava sempre vendo. Amém, irmão? Sempre diante dele. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ué. É isso que acontece. Eu estou longe da igreja. Eu estou longe do pastor. Eu estou longe do meu marido. Essas coisas eu faço porque estou longe do meu marido. Essas coisas eu faço porque estou longe da minha esposa. Essas coisas aqui eu só faço porque estou longe da igreja. Aquelas pontinhas do cabelo. Aí você deixa de ouvir a Deus, você ouve a voz do diabo. A voz do diabo está no mercado. Está no salão de beleza. A voz do diabo está lá na escola, nas suas colegas. Seu cabelo está feio. Merece um tratamentozinho aí. Por que você não corta essas pontas ressecadas e tudo mais? Você quer ficar bem com as pessoas e fica mal com Deus. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Esse vestido seu está muito longo, mulher. Levante isso mais um pouco. Não deixe de ser crente, mas levante um pouco. Seja mais sexy. Alguém está interessado em ver suas canelas? O diabo. Olha, irmão, eu vou dizer a verdade. Olha, sinceramente, eu vou dizer aqui uma coisa aqui. Olha, sinceramente.
eu vou dizer até para mulher de obreiro. Mulher de obreiro e mulher... Porque, olha, presta bem atenção. Mulher que o marido tem que ficar... Essa roupa não tá boa. Esse vestido não tá bom. Olha, esse aqui tá apertado. Esse aqui tá mostrando... Olha só, tá mostrando os fios da calcinha. Tá mostrando esse sutiã seu aqui, ó. Isso traz cobiça. Mulher que tem que estar sempre sendo lembrada pelo marido. Isso é porque não aconteceu nada com ela também. Por si só, ela policia a si mesma. Amém, irmãos? Aleluia. Por si só. Por si mesmo. Por si mesmo. E nós vemos que hoje em dia, o profeta irmão Branham diz como que Satanás é mais ouvido do que Deus. Sim, a voz de Satanás é uma voz satisfatória. A voz de Satanás é uma voz bem satisfatória. Bem no ritmo da concupiscência. Sim, Satanás só mostra um lado e nunca mostra o outro lado. Deus mostra um lado e mostra o outro também. Verdade. Por isso que ele é bom, amém, irmão? Satanás só mostra um lado só, mas não mostra o outro. Deus mostra os dois lados. Amém? Amém. É. Deus mostra a bênção e mostra também a maldição. Satanás só mostra as coisas boas. As ruins ele não mostra, não. Não. Aqueles homens, aqueles sacerdotes em Israel, estavam mostrando para Sansão. Irmão, você sabe o que o sacerdote fez? O sacerdote, irmão, foi fazer uma pregação para Sansão. Fazendo Sansão lembrar quem ele era. Fazendo Sansão lembrar de quem ele era. Do que ele era, o que ele representava para o povo de Israel e o seu Deus. Às vezes tem pessoas assim, tão alucinadas, já está tão com amnésia espiritual, que de vez em quando tem que vir umas mensagens em cima do povo para lembrar ele que ele é um crente, para lembrar para ele que tem uma ceia, que tem uma igreja para ir, que tem um dízimo para entregar. Quem entendeu, irmão? Meu Deus! Aleluia. E aqueles homens estavam tentando tratar com Sansão de lembrar o que ele era. Quem ele era, o que ele representava. E praticamente o seu Deus. E Sansão levou para o lado. Claro, nós sabemos da história. Sabemos que Sansão era um eleito, foi salvo. Sabemos disso, tudo isso. Mas é bom seguir sendo salvo sem sofrer, né, irmão? Aleluia. Não é assim? Não seria bom seguir sendo salvo sem cair na mão? Né? Porque ali, naquele caso ali, Sansão é claro que tinha um trabalho envolvido, tinha uma obra de Deus atrás daquilo. A vontade perfeita de Deus não foi executada quando a vontade permissiva entrou em cena, mas a vontade permissiva fez cumprir a vontade perfeita de Deus. Quem está me entendendo? Claro que ali havia um projeto, um plano de Deus para que acontecesse aquilo. Mas olhando no prisma natural, na primeira ordem divina, era para cumprir a vontade de Deus. Quem está entendendo? Era para cumprir. Era para cumprir. E Sansão estava determinado. Ele encontrou lá no mundo que ele não estava acostumado a encontrar dentro da igreja. Tem gente que é assim. A igreja não o satisfaz. Tem gente assim, tem crente gente. A mensagem não satisfaz. Tem crente assim, os hinos cantados não satisfazem. Você tem que pegar um CD lá fora, tem que pegar um DVD lá fora.
E tem gente da mensagem, ô irmão, presta. Claro, eu não estou falando isso aqui para generalizar e para criar, como se fala a palavra certa, extremismo, não, legalismo. Eu não quero ser um legalista tipo e nem um extremista além do tipo. Mas tem crente da mensagem, com a revelação que nós temos, com os áudios do profeta. Nem precisa pegar os áudios de pastor nenhum, nem meu, nem de ninguém. Com os áudios da mensagem do profeta, traduzido e tudo mais. Tem crente da mensagem ainda que fica de olho em pregadores denominacionais. Ouvindo o R.S. Suado, tem, né? O Edi Cacete, tem um monte. Tem gente que fica atrás dessas coisas, gente. Não, pastor, eu vou lá e examino só, retenho só o que é bom. O que tem de bom no sistema? Nada. O que tem de bom na casca? Pelo amor de Deus. É uma apostasia generalizada. E aí Sansão estava determinado. Sansão não estava vendo as moças na igreja com vestimentas que aguçam o sentimento do homem, que aguçam a imaginação do homem. Dalila com seu corpo deixava aparecer o umbigo, deixava aparecer parte da sua barriga. Dalila com sua roupa deixava aparecer parte dos seus ombros, parte de suas pernas. Dalila se perfumava com aromas diferentes do aroma encontrado em Israel. E isso Sansão não via. Jovens da mensagem, moças da mensagem. Ei. Não consegue ver o que você vê lá, né? Não consegue sentir o que você sente lá. Não consegue. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, toda pessoa que tomou um cônjuge desigual, formando um jugo, todos se deram mal. Verdade. É verdade. Pega de Gênesis, Apocalipse. Me mostra um que não falhou. E eu venho aqui e reparo. A não ser que Deus esteja naquilo. No sentido de fazer algo. Como, por exemplo, Boaz pegou Ruth. Ruth não tinha nada a ver com a fé dele. Mas Ruth, pastor, e aí, como é que fica? Ruth não era crente, Ruth não tinha a mesma fé de Boaz, mas tinha uma crente que passou uma vida de testemunho para ela. Noemi. Ela via Noemi uma mulher diferente de todas as mulheres, de todos os lugares. Ela via. Moabi, quando perdeu o marido, ela sabia. Ruth viu que mulher, que postura de mulher. Sabendo que tudo isso aconteceu por uma desobediência. Viu outro filho. Que postura de mulher. E ela então se exemplou de Noemi. Amém, irmãos? Amém. Agora, vejam bem, Raabe fez um corpo com Jezabel. O que deu? O que deu? Os cachorros lamberam seu sangue. Olha o que aconteceu. Caiu uma desgraça. Juízo veio sobre Israel. Tudo por culpa daquele casamento. Mas por quê?
Porque tinha um profeta lá dentro. Tinha um profeta lá dentro. E esse profeta era mal visto diante deles. Acabe. Eu falei o quê? Acabe. Então, obrigado. Acabe. Tinha um profeta lá dentro. Elias estava lá dentro. Mas esse profeta, ninguém gostava dele. Esse profeta aqui, ó, o mundo não gosta dele. Verdade. Verdade. E alguns da mensagem também não. Verdade. Verdade. Ah, pastor, creio que cada um da mensagem gosta dele, sim. Não é questão da pessoa dele, é o que ele tem falado para fazer. Verdade. É o que ele tem falado para produzir, para fazer, para obedecer. Pronto. Veja, Davi dizia, eu ponho sempre o Senhor diante de mim. Então, observe bem, irmãos, que nós estamos vivendo uma era terrível, terrível, terrível. O sacerdote, depois de ter falado para ele, mostrado para ele, rapaz, você nasceu sob um sinal. Rapaz, você nasceu sob um sinal de Deus. Rapaz, você não sabe o que sua mãe passou, seu pai passou. Lembra das bênçãos? Lembra das bênçãos que ocorreu na mensagem atrás? Quando você começou a mensagem? Lembra? Lembra, rapaz. Lembra das raposas. Lembra do portão de bronze que você colocou nas costas? Aquilo era Deus. Não era você não, era Deus. Amém, irmão? Não era você não, era Deus. Lembra? Lembra da queixada? Que você matou 1000 de uma vez? Aquilo era você não, era Deus. Lembra que uma vez você era abençoado? Você vai perder a bênção. E ele não quis ouvir aquilo. Aí os sacerdotes então disse, deixa. Ele não ouve mais nem a Deus. Deixa ele. Sansão foi. Irmão, o profeta irmão Branham disse, quando o diabo pega um crente, a primeira coisa que ele pega nesse crente e faz é o quê? Furar os olhos. Furar os olhos do entendimento. Para fazer ele não enxergar mais como ele enxergava antes. Os irmãos, estão entendendo? Sim. Desse jeito. E agora na mão do diabo. É um objeto de chacota. Ei, tanto crente na mão do diabo sendo objeto de chacota. Aquele crente, aquela mulher, aquela mulher casada, aquela irmã. Oxe, que é isso? Eita. Ô, irmão, o profeta irmão Branham disse uma coisa. Você que é crente, vigie sua vizinhança, pois são eles, depois de sua família, é que conhecem mais vocês. Verdade. E agora ele começou a ser servo do diabo, dos demônios, dos filisteus, fazendo gracejo com ele, ridicularizando ele, na mão deles. E aquilo tudo. Não era mais o que ele tinha. Um grande golpe. Não da parte dos pregadores e sacerdotes, mas um golpe nele mesmo. E eu que pensava que Deus estava comigo. E eu que pensava que Deus estava em mim. E eu que pensava a continuar sendo ungido. E eu que pensava estar ungido. E eu que pensava que Deus estava comigo, me abençoando. E eu pensava que só porque fazia o povo gritar e balançar, pensava que Deus estava comigo.
como nós pregamos ontem lá em Birité. É isso que acontece. O profeta diz: haverá muitos desapontamentos. Haverá muitos desapontamentos. O profeta diz: desapontamento aqui na hora do arrebatamento. E o profeta diz: surpresa no dia do juízo. O profeta diz: desapontamento aqui, na hora que o rapto suceder, na hora que o rapto suceder, desapontada. E eu que pensava que estava na mensagem. E eu que pensava que estava na mensagem. Os irmãos entenderam, irmãos? E aí, surpresa no julgamento, no trono branco. Haverá muita surpresa. É como eu sempre digo. Eu falei isso ontem lá em Birité. Olha, na hora que o profeta disse que o rapto vai suceder, a vinda do Senhor Jesus Cristo vai suceder de uma tal forma, provocando esse rapto, que tudo seguirá normal. Tudo vai seguir normalmente. Tudo. E de repente começa um frisson de notícias vindo lá do Oriente Médio, lá da Palestina, lá de Israel. Uma série de reportagens que estão vindo direto da Palestina, mostrando dois homens sacudindo a Palestina, dois homens se dizendo profeta de Deus. Essa é a notícia. E aí essa pessoa, esse irmão, essa irmã, essa virgem inércia que não se preocupa em encher do Espírito, que não se preocupa em encher da palavra, que não se preocupa em estar colocando sempre azeite nessa lâmpada. Aí nesse momento, aquele choro que não vinha quando o pregador pregava, aquele desespero que não vinha quando o pregador pregava, esse desespero agora vem. Esse desespero agora aparece. Aí a pessoa cai em si. Eu realmente fiquei para trás. Não adianta eu vir para o tabernáculo, não adianta eu ir procurar o pastor, não adianta. Agora é tarde demais. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Existem dois tipos diferentes de queda, de situação. Uma de Sansão e a outra era de Davi. Os dois são eleitos, os dois eram predestinados. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Davi, com revelação, fez uma oração para que nunca perdesse o gozo da salvação. Amém, irmãos? Amém. Perca tudo, Senhor. Posso perder tudo. Posso perder reino, posso perder castelo, posso perder mordomia, posso perder emprego, posso perder tudo, até a saúde. Mas não me deixe perder o gozo da minha salvação. Amém, irmão? Não deixe eu perder o gozo da minha salvação. Perca o que tem que perder. Mas não deixe eu perder o gozo da minha salvação. Devolva, Senhor. Devolva esse gozo que antes eu tinha. Devolva essa alegria que antes eu tinha. Santo Deus da glória. Devolva esse temor, essa alegria, esse prazer de estar na igreja, esse prazer de estar na ceia, esse prazer. Mas quando eu falo prazer, eu não estou falando de prazer obrigatório. Eu estou falando de prazer. Aquele prazer de estar no culto, de estar na ceia. Aquele prazer de sentar e pôr uma mensagem para ouvir. Aquele prazer de
de entregar seu dia. Eu estava conversando com o irmão Guilherme, foi ontem, foi antes de ontem. Existem muitos dizimistas na igreja, mas o profeta disse que são poucos que são dizimistas de coração, que põe o coração naquilo, que dá com o coração. Mas ele dá o dízimo como se fosse uma obrigação. Eu sou obrigado. Não. Não disse para você que não adiantava o que fizesse, que Deus saberia? Os irmãos entenderam, irmãos? Agora, Sansão foi diferente. Sansão, ele não queria... Sansão, naquela situação ali, ele não queria viver mais. Ele não queria viver mais. Sansão pensou em 3 coisas. Desonrei meu pai e minha mãe. Desonrei meus pregadores, meus pastores. Desonrei a Deus. Aí Sansão, ali, sendo objeto de espetáculo, naquele grande coliseu, aquela grande arena, ele apenas disse, somente uma vez só, mais uma, eu não quero prosseguir daqui para frente. Eu não quero prosseguir daqui para frente. Eu não quero mais seguir adiante. Eu quero só mais uma vez. Só mais uma vez, Senhor. Só mais uma vez. Aleluia. E o profeta irmão Branham disse que quando ele estava lá embaixo, na moinha, olha, irmão, com correntes nos pés, corrente nas mãos, só o barulho daquelas correntes já dava uma tristeza. O profeta diz que cada volta que ele dava na moinha, moendo trigo para o filisteu, para o inimigo, ou seja, colocando comida na boca do inimigo. Era farinha. Colocando comida na boca do inimigo. Cada volta que ele dava no moinho, ele lembrava de quanto era abençoado. Ele lembrava o quanto ele era abençoado lá atrás. Ele lembrava o quanto era abençoado enquanto estava caminhando com Deus. Ele lembrava o quanto ele era abençoado enquanto estava na linha com Deus. O profeta diz, esteja certo de Deus. Amém, irmão? Esteja certo. O profeta disse que se você tiver uma pequena queda, um escorregãozinho fora do posto de dever, ele não tem nada a ver com você. Mas se você escorregar por aqui, por ali, dar uma deslizada no posto do dever, o profeta diz, Deus está ali para te ajudar. Deus está ali para te abençoar. E ele disse, somente uma vez mais. Antes, ele teve um pequeno discernimentozinho. Ele sentiu que seu cabelo estava crescendo novamente. Oh, irmão, quando a pessoa começa a pensar muito na sua vida espiritual, o cabelo cresce. Amém, irmãos? Amém. Quando ele começa a meditar, pensar, pôr a cabeça e pensar, meditar na sua vida, condição espiritual. Quando ele começa a pensar, meditar na condição espiritual de que ele é, do que ele foi, do que ele deve ser, o cabelo cresce. Amém, irmãos? O cabelo vai crescer outra vez. Vai crescer. Os irmãos estão entendendo? Isso faz crescer. Cria uma robustez. Cria uma resistência. Isso faz. Então observe bem. Veja. Deus está perto. Você já notou alguma vez um pecador? Deixe uma pessoa piedosa aproximar-se dele. Ele cessará com sua maledicência. Os irmãos, né? Ele cessará com a sua maledicência. Não é porque você chegou, não. É porque Deus chegou. Amém. A presença de Sansão diante dos inimigos com Deus é diferente da presença de Sansão agora sem Deus. Irmão, o diabo entendeu. O diabo entendeu que Deus não estava mais com Sansão. E quando o diabo entende que Deus não te abençoa mais e não está com você mais, olha, ele monta, irmão. Quem está entendendo, irmão?
ele monta. Só que você está tão apagado, está tão mortificado, que você não vê, não sente, não percebe. Mas os outros que ainda tem um pouquinho de Deus, percebem. Aleluia. Fulano de tal não era assim. Fulano de tal não faltava de tanto culto assim. Fulano de tal era mais fervoroso. Fulano de tal era mais ardoroso. Fulano de tal era mais amoroso. Fulano de tal era mais perspicaz. Fulano de tal era mais assíduo. Fulano de tal era mais, se importava mais. Fulano de tal era mais zeloso. Fulano de tal era mais isso. Mas as pessoas começam a perceber, quem está entendendo, irmão? É como eu disse ontem lá em Ibirité, no bairro Jardim das Rosas. Irmão, ninguém vai sair aí por aí construindo uma arca para poder sair daqui, não. De madeira, não. Ninguém vai ficar aí puxando você pelos braços e ir para a montanha para fugir do juízo, não. Não tem uma arca para poder fugir, não tem uma montanha para subir do fogo, não, igual o Val fez, não. O negócio aqui é sair para cima. A saída é o céu. Mas se você mantém a cabeça aqui na terra, não tem jeito. Tem que manter a cabeça no céu. Amém, irmão? Olhai para cima. Olhai para cima. Porque a vossa redenção está próxima. Sim. Mas aí tem um perigo. Existe um perigo muito grande. Que o profeta irmão Branham disse que esse é o que deve ser observado. É o formalismo. É a formalidade. Porque o crente formal, uma igreja formal, não precisa necessariamente ela ir para o mundo ou fazer as coisas do mundo. Mas ela entra na formalidade. Ela vive uma igreja formal. Ela é uma igreja enquadrada em certos aspectos. E ali vira uma formalização. Todos ficam frios e formais. Agora, sinal de muito grito, sinal de muito barulho, sinal de tudo isso também não é Deus. Existe uma forma, existe um centro. Amém, irmãos? Amém. Existe uma forma. O diabo pode entrar tanto no formalismo, tanto no frio, como no quente. No frio, Deus não te vomita de vez. No quente também não. Mas no morno te vomita. Quem está entendendo? Amém. No morno há sim um vômito provocado por Deus. E o morno é difícil. O morno é uma coisa indecisa. Uma coisa que é morna é indecisa. Você não sabe se está frio ou se está crente. O morno é a coisa mais indecisa que existe, irmão. Morno é a coisa mais indecisa. É por isso que Deus vomita. É a coisa mais indecisa. Não sabe se está quente, não sabe se está frio. É uma indecisão. Difícil avaliar. Está frio. Não, difícil avaliar. Está quente. Mas o morno, o quente que é quente, diz é quente. O frio que é frio, diz é frio. Mas o morno é difícil de fazer avaliação. Não sabe se está quente e não sabe se está frio. E aí é pronto para vomitar. Olha, irmãos, eu li ontem 2 mensagens. Foi ontem ou foi em outro lugar? Foi Sarzeiro. 2 mensagens. Amnésia espiritual, 93. E a outra mensagem é: no princípio não foi assim. O profeta disse: nós não precisamos de um novo avivamento. Do lado gentil não haverá mais nenhum avivamento. O próximo avivamento virá com a última trombeta. Os 2 profetas, Moisés e Elias. Não haverá mais avivamento. Aí o profeta disse: mas reavivamento nós precisamos. Porque reavivamento é reviver o que nós já temos. Amém, irmão? É reviver o que já possuímos.
é fazer viver outra vez, é reviver outra vez. Glória a Deus. Amém? Avivamento é uma coisa nova surgindo. Reavivamento não. É reviver aquilo que já surgiu, que já teve, que já aconteceu. E é isso que a igreja precisa entrar nessa atmosfera do Espírito Santo outra vez. Amém? Vamos em nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nós não queremos uma igreja emotiva. Nós não queremos uma igreja sensacionalista. Nós não queremos uma igreja centralizada. Queremos uma igreja objetiva. Ó Senhor, tira de nós todo o comodismo. Desassocia-se de nós, Pai, tudo que não presta para o reino. Perdoa nossas iniquidades. Porque a iniquidade é o que será mais julgado no dia do juízo. A iniquidade. Essa tecla será mais batida no juízo. É iniquidade. Sabendo que era certo a fazer, mas não fez. Tem misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossos erros. Ajuda-nos mais uma noite de comunhão, de ceia. Abençoa-nos, ó Pai. A cada irmão, a cada irmã. Senhor, aquele irmão, Pai, ou aquela irmã que dentro dessas condições que foi falada nessa noite, que se há alguma coisa em falha, Senhor, algum fator em especial, possa, Senhor, devolver, possa o Senhor trazer de volta, possa o Senhor morrer com os meus inimigos. Abençoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Amém. Aleluia. Vamos ler as Escrituras para a Santa Ceia.